Senhor Deus, eu estou aqui diante de Ti, Senhor. Que o meu coração, Deus, seja terra fértil para receber a Tua palavra, Senhor. Para que venha realmente ser lançada a semente da Tua palavra, meu Pai. E esta noite venha germinar, Senhor Deus. Para que venha dar fruto, Senhor Deus, em nome de Jesus. Transforma todo o meu interior, Pai. Arruma, Senhor Deus, aquilo que está em discordância com o Senhor dentro de mim, Pai. A minha estrutura, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que todo impedimento que está sendo nas mentes agora caia por terra em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha florescer dentro de mim, Deus. Esta noite, assim que eu oro e já te agradeço. Amém. Senhor, me dê graça. Falar como a Jéssica. A gente treme, mas é o temor do Senhor. Amém. Eu quero falar Salmo 143. Onde vocês abrem a Bíblia aí? Esse salmo, Davi escreveu esse salmo numa grande época da tua vida que ele estava numa aflição. Porque ele estava vivendo cercado por inimigos, estava cansado, estava angustiado, mas ele precisava buscar uma direção em Deus. E ele relata esse Salmo 143. Mas essa noite eu quero ministrar o que o Senhor ministrou ao meu coração no versículo 10. Salmo 143, no verso 10. A minha versão diz assim: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade, que o Teu Espírito seja bom para mim e guie-me por caminho seguro. A minha versão como é que é mesmo? Internacional. Se alguém tiver outra versão aí, puder ler, por favor. A minha nova versão internacional. Pode ler. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guia-me o Teu bom Espírito por terreno plano. Amém. Tem mais alguma outra versão? Amém. Acho que estão acanhados, né? Ou nervoso que nem eu. Esse salmo, o Senhor ministrou ao meu coração há um tempo atrás, que nesse versículo Deus ministrou 4 tópicos. E o primeiro foi quando Davi relata assim: Tu és o meu Deus. Ele reconhecendo quem Deus era, quem era o Deus que ele servia. E isso faz toda a diferença para mim e para você, quando a gente reconhece realmente quem é o Senhor da nossa vida. Que Ele é aquele que pode, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que está conosco a todo tempo. Em Êxodo 3:14, algumas pessoas já sabem a história de Moisés conversando com o Senhor na sarça. E o Senhor passa uma direção para Moisés e libertar aquele povo. Só que Moisés faz uma pergunta, né? Para o Senhor. Êxodo 13 e 14. Moisés pergunta assim: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Aí o Senhor fala para Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou o enviou. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E Davi, aquele reconhecia que esse Deus era com ele. Era o eu sou. E o nosso Deus,
Ele fala que Ele é. Ele fala que Ele é o nosso bom pastor, que cuida de nós, mesmo a gente passando pelos caminhos perigosos. Ele está conosco, cuidando como ovelha, como o bom pastor faz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que há de vir. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o início e o fim. Esse é o nosso Deus. E muitas vezes na caminhada, a gente acaba esquecendo quem é esse nosso Deus. Na hora que vem a dificuldade, que vem a enfermidade, muitas vezes a gente esquece quem é esse nosso Deus, que Ele é o Deus de cura. Muitas vezes na hora da crise financeira, nós esquecemos que Ele é o Jeová da provisão. E aconteceu uma coisa comigo, tem 2 anos e 4 meses, hoje está fazendo isso. Assim que eu cheguei em Juazeiro, né? Eu me lembro que eu estava passando ali pela Castelo Branco, estava sozinha no carro. E Deus falou algo comigo. Que aquilo que Deus revelou para mim, que pessoas estavam fazendo comigo, entrou como uma faca no meu coração. Como o pastor pregou, né? O pastor Jonas falou, que tem coisas que te ferem e ferem a tua alma. E eu passei por uma dor tão grande quando Deus relatou aquilo. E eu questionei. Senhor, por que comigo? Senhor, mas por que comigo que eu te sirvo, Senhor? E eu lembro que eu não chorava, eu ruivava no volante daquele carro. Sem entender, porque eu estava passando pelaquela dor. E eu fiquei chorando. E teve uma hora que o Espírito Santo falou assim: a minha graça te basta. E agora que você está se sentindo fraca, eu vou te fazer forte. Para passar por tudo isso. Para que isso seja testemunha. E assim foi o que Deus fez. Mas eu falo que no deserto, Ele revela 2 tipos de crente. O deserto, muitas vezes, ele revela o tipo de crente que começa a murmurar. Assim como aquele povo lá no deserto, que saiu do Egito, começou a murmurar. Porque tem situações que nós esquecemos do que Deus já fez. E aquilo fica tão latente dentro da gente, aquelas circunstâncias, que nós acabamos esquecer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Eu Sou. E a gente começa a murmurar. Mas contrapartida tem aquele crente que independente do deserto que ele está passando, ele adora. Independente da dificuldade, pode estar na escassez, ele está adorando. Pode estar na fartura, ele está adorando. Pode estar na saúde, ele adora. Mas pode vir a enfermidade, ele adora também. Porque ele reconhece quem Deus é em todo o tempo. Outra coisa que esse versículo relata é sobre o coração ensinável de Davi. Que ele tinha o desejo de aprender com Deus. E Deus, Ele só vai nos ensinar se nós realmente tivermos esse coração disposto a querer aprender acerca dele, de quem Ele é. Davi, mesmo sendo rei, sendo guerreiro, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele foi humilde em todo o tempo, reconhecendo que ele precisava ser ensinado por Deus, ser guiado por Deus. E muitas vezes a gente acha porque nós temos um título ou conhecemos um pouquinho mais a palavra, que não é errado, teologia, mas a gente muitas vezes se acha, mas Davi não. Davi foi humilde a ponto de falar: Senhor, eu preciso aprender contigo. Me ensina, Senhor. E esse ensinar busca de ler a tua palavra, de fazer jejum, oração. Porque conhecer a Deus é intimidade. Porque Deus não vai se revelar para aquela pessoa que está distante, mas é aquele que está perto, que tem esse coração desejoso de aprender mais de Deus. A palavra dele fala que ele vai ensinar coisas que estão ocultas do Senhor. O Salmo 32:8 fala assim:
Salmo 32, 8. Fala assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Isso é o que a palavra nos fala. Que o Senhor faz. Ele instrui, ele ensina a gente o caminho que a gente deve seguir. Ele aconselha, ele cuida de nós. Mas nós temos que ter o desejo de aprender com o Senhor. Porque só isso vai agradar o coração de Deus, esse desejo de querer aprender. E não simplesmente aprender, mas como fala em Tiago, né? Não somente ouvir, mas ser praticante dessa palavra. Isso agrada mais o coração de Deus. Porque conhecimento da palavra, até os fariseus naquela época tinham. Os mestres da lei tinham conhecimento da palavra. Mas o Senhor chamou eles o quê? De hipócritas. Então muitas vezes é hipocrisia. Porque nós sabemos tanto da palavra, sabemos tantas coisas que é errada, que desagrada a Deus, e a gente acaba fazendo. E a gente não acaba praticando aquilo que a palavra nos ensina. Em Provérbios 2, 1 e 5. Provérbios 2, 1 e 5. Fala como a gente conhecer a Deus. Provérbios 2, do 1 ao 5. Fala assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer a Deus e achará o conhecimento de Deus. Então aqui nessa passagem, o Senhor fala, se você aceitar, nós temos que ter essa disposição, esse querer de aceitar. Porque o Senhor, Ele sempre está disposto a nos ensinar. Mas se nós, como um aluno, vai ao colégio, vai à escola, a professora está lá, fazendo o papel dela, ensinar, dando aula. Mas o aluno chega lá, coloca um fone de ouvido, não abre nenhum caderno, não escuta. Como que ele vai saber? Como que ele vai aprender? Temos que ter esse desejo de aprender acerca do Senhor. Assim como Davi. Deus, Ele só vai se revelar àqueles que têm o anseio de conhecer Ele. E não basta somente conhecer, mas aplicar tudo que a palavra nos ensina. E fácil é? Não é, meus irmãos. Eu falo que não é fácil. Mas é um dia de cada vez. É um versículo que Deus fala contigo. E você aplicar aquilo na tua vida. Porque quem não aceita o ensino do Senhor, ele está propício a errar, a fazer maus decisões, a sofrer e até perdas espirituais. Porque ele não quer o ensino do Senhor. E muitas vezes, até hoje a gente leva, como que eu posso dizer? Até hoje a gente tem consequências de decisões que nós tomamos errada. Eu e meu marido. Porque nós não buscamos ao Senhor. Nós não demos ouvido à voz do Senhor. E as consequências vêm. Mas quando nós buscamos a direção do Senhor, Ele nos ensina, Ele nos alerta, Ele nos livra do perigo. Amém? Amém. E outro ponto nesse versículo, de Salmo 143, 10, é que fala que o Espírito é bom. Davi reconhecia que o Espírito do Senhor era bom. E ele falava, era bom para comigo. E por isso ele não poderia entristecer o Espírito Santo. Em Efésios 4, 30 vai falar sobre entristecer o Espírito Santo. Efésios 4, 30. Fala assim, não entristeça o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E eu faço uma pergunta: como que eu e você podemos entristecer o Espírito Santo? A gente entristece o Espírito Santo com os nossos comportamentos, com a falta de perdão, com ira, com fofocas, com calúnias, tudo aquilo que vai ao contrário que fala do fruto do Espírito. A nossa falta de amor para com o próximo, porque um dos primeiros tópicos do fruto do Espírito é o amor. Quando não somos bondosos, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Quando Deus nos mostra algo para fazer e a gente não faz, a gente vai contra, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Então que nós possamos ter essa vida de santidade, de busca, e não entristecer o Espírito Santo, porque Ele é bom para conosco em todo o tempo. E ele finaliza o versículo falando que ser guiado pelo Espírito para andar por caminhos seguros. O Salmo 119, 105, muitos conhecem esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Somente ser guiado pelo Espírito, a gente não vamos andar em treva. Quando a gente somos guiados pela palavra de Deus, nós não vamos andar em escuridão. Se a gente anda nele, porque ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós andamos em Cristo, nós andamos seguro, nós andamos na verdade. O Salmo 23 fala, que o Senhor é meu pastor e nada vai me fazer falta. Ele vai fazer nós andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Mas se mesmo assim nós passar pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Davi, ele proclamava esse salmo porque ele sabia quem era esse Deus que estava com ele. Amém. Independente da situação que você esteja passando, dos perigos, você tem que reconhecer que esse Deus é contigo em todo o tempo. E Ele te livra do perigo em todo o tempo. Que muitas vezes você está no deserto, Ele não vai te tirar do deserto, mas Ele está no deserto contigo. E Ele está te fazendo ser ensinado no deserto. Porque o próprio Jesus foi para o deserto para nos deixar como exemplo. E Ele foi enviado por quem? Pelo próprio Espírito de Deus. Então muitas vezes quando você e eu estamos no deserto, não é Satanás. A maioria das vezes é o próprio Deus que nos leva para lá. Para nós aprendermos a viver na dependência dEle. Em todo tempo, reconhecendo quem Deus é. Assim como Davi reconhecia. Porque muitas vezes a gente se esquece, como eu falei, de tantos milagres da onde Deus nos tirou. Porque eu tinha uma religião a qual eu cria num Deus que tinha boca e não falava. Tinha ouvido e não ouvia. E se caísse ainda quebrava. Mas o nosso Deus, Ele fala. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus está presente em todo lugar, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o nosso Deus. E quando eu ouvi a voz desse Deus, todos os outros deuses, para mim já não existia mais. Então todo dia o Senhor fala: Tatiana, lembre-se de quem eu sou na tua vida. Lembra de onde eu te tirei e aonde estou te colocando. Das promessas que eu te fiz. Muitas vezes o processo, o Senhor não fala o processo. Porque se Ele falasse o processo, eu e você não iríamos. Eu e você não iríamos, porque o processo é dor. O processo não é fácil. O processo na vida de José foi prisão, foi rejeição de irmãos, foi calúnias. Mas a promessa foi cumprida na vida dele. E assim será na minha e na tua vida, em todo o tempo, quando nós realmente reconhecemos quem Deus é, em todo momento. Reconhecer verdadeiramente que o nosso Deus deseja que nós façamos a tua vontade. Em Romanos, fala sobre a vontade de Deus. Em Romanos 12, 2 fala: não se amolde ao padrão deste mundo,
mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu e você vamos desfrutar dessa vontade de Deus? Tendo renovação de mente. E é mente de Cristo Jesus. Tudo aquilo que não condiz com a palavra na nossa vida tem que ser renovado. Nós temos que ser renovados por essa palavra diariamente. Diariamente. E para isso nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Para descobrir o segredo do coração de Deus. Porque o Senhor fala que aquele que bate, ele bate. E se você abrir, ele entra. Aquele que busca, encontra no Senhor. Então que nós possamos ter esse anseio. Assim como Davi se humilhou. Realmente reconhecendo quem Deus era. Reconhecendo que dependia somente de Deus. Para toda aquela aflição que ele vivia. Sendo perseguido pelos inimigos. Estava cansado. Mas o Senhor era a força dele. E o Senhor é a nossa força. Amém? Aleluia. E temos a bondade do nosso amigo Espírito Santo todos os dias. Porque isso agrada o coração de Deus. Ser guiado por Ele. Para não andar em caminhos perigosos. Como eu falei, em decisões erradas. E ações que vai contrária à tua vontade. Que essa seja o nosso desejo, assim como Davi foi. Realmente de buscar esse Senhor, incansavelmente. Todo momento a gente possamos buscar Deus com todo o nosso ser. E lembrar de onde Ele nos tirou em todo o tempo. E que Ele quer nos usar. E muitas vezes nós não queremos e não deixamos. Porque se achamos incapazes. Porque ficamos pensando o que o outro vai dizer. Mas Deus conhece o íntimo de cada um. De cada um o Senhor conhece o íntimo. E eu queria ter um tempo de um louvor. Glória ao nosso Deus, em todo o tempo, Senhor. Será que está ligado aqui, né? Glória a Deus. E nesse momento, você venha meditar nessa oração, nesta canção. Aleluia. Entendendo realmente quem é esse nosso Deus. Que a nossa dependência esteja nele, em todo o tempo. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia, meu Deus. E além das ondas Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. somente em Bem ti feito, Deus. Glória. pois eu sou
Sim, Jesus. Tu és o nosso Deus, Senhor Deus. Tu és aquele Deus que é o eu sou. Tu és o Emanuel. Tu és o Deus conosco, Pai. Tu és presente, Deus, neste lugar. Ah, Senhor Deus, Tu és aquele que nos libertou, Pai. Que nos tirou do cativeiro, Pai. Que nos purifica cada dia, Pai amado. Tu és aquele, Senhor Deus, que nos deu a salvação, Pai. Tu és aquele todo-poderoso. Ah, Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és aquele que há de vir, Senhor. Este é o Senhor, o nosso Deus. Que quando Tu age, não tem quem possa impedir a Tua mão, Senhor. Não tem quem possa impedir a Tua manifestação, Senhor Deus. Quando Tu tem o desejo de fazer, Pai, a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Deus. Que nesta noite o Senhor possa encontrar aqui verdadeiros adoradores, que venham Te adorar em espírito e em verdade, mas verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, que queiram aprender acerca de quem Tu és, Pai, mas que queira ser praticante, Senhor Deus, em nome de Jesus, ser transformado, Pai, imagem e semelhança a Ti, Tu a cada dia, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, ter um coração ensinável como o de Davi, Deus, em todo tempo, Deus. Erecanta, Ramanash. Aleluia! Glória a Deus. Oh, Santo Deus. Jesus, nos ensina, Senhor Deus, nos guia, Senhor Deus, nos guia pelo Teu caminho, Senhor Deus. A Tua palavra nos ensina que Tu és o caminho, Tu és o nosso Deus. Ah, Jesus, quando andamos em Ti, Deus, não vamos temer, Pai, não vamos temer mal algum, Deus, porque é a Tua mão que nos sustenta, Deus. Quando o mar não se abre, nós andamos por cima dele, porque é Tu que é conosco, Jesus. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que faz, Senhor Deus, que realiza, Senhor Deus, o desejo do nosso coração, quando verdadeiramente Te buscamos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ah, trabalha no nosso ser, Pai. Que a cada dia mais esse seja o anseio realmente de Te buscar, Pai. Porque Tu és verdadeiro, Deus. Muitas vezes o mundo tenta, Senhor Deus, nos tirar da Tua presença, nos roubar do Senhor, Pai. Mas esta noite estamos aqui, Deus, rendidos, Senhor Deus. Com o coração de Davi rendido, queremos mais de Ti. Queremos realmente praticar, Senhor Deus, aquilo que Tu tem nos ensinado, Pai. Não queremos entristecer o nosso amigo Espírito Santo, Jesus. Ah, papaizinho, nos ajuda, Deus. Em todo momento, Deus. Realmente fazer a Tua vontade, Deus. Em todo tempo, Deus. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda, precisamos mais de Ti, Deus. Mais e mais do Senhor, Deus. Porque Tu és verdadeiro, Pai. Em todo tempo. Eu quero que neste momento você se coloque de pé e ore ao Senhor realmente, verdadeiramente. Assim como Davi se rasgou diante de Deus. O Senhor está aqui presente. O Senhor é presente neste lugar. E o Senhor deseja fazer mais e mais nas nossas vidas. Mas nós temos que ter esse coração ansioso para aprender mais dele. Em todo o tempo, em todo momento. Que esse seja o anseio do nosso coração. Rendição ao Senhor todos os dias, todos os momentos.
em todos os momentos. Nós precisamos de Ti. Sim, Jesus. A Tua soberania, a Tua grandeza. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver a Tua verdade, Pai, em todo momento, Espírito Santo. Nós precisamos desta verdade do Senhor, Deus. Independente da situação a qual estamos vivendo, Senhor Deus. A nossa dependência é no Senhor, a nossa confiança é no Senhor, Jesus. Em todo momento, Pai. Em todo instante, Senhor Deus. Oh, santo, 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 santo é o Senhor, Jesus. Erekandaramanai, Asurekandaramanai. Oh, Jesus. Santo, 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 santo. Nos ajuda a vencer a carne, nos ajuda a vencer aquilo que não provém de Ti. Que a gente seja guiado por Ti. Que a gente vá águas profundas, que a gente O Senhor te diz, Raul, que o Senhor anseia por mais de ti. O Senhor te chamou porque Ele tem algo contigo. E muitas vezes o mundo está tentando te roubar. Muitas coisas estão querendo te sugar novamente para o mundo. Mas o Senhor fala, seja forte e corajoso, não teme, Ele é contigo em todo lugar. Teve coisas no teu passado que te feriram. Coisas no passado que te feriram muito a tua alma. Mas o Senhor é contigo em todo o tempo. Não temas, não desiste da caminhada com Ele. Ele é contigo. E Ele vai te surpreender em todo o tempo. Mas o Senhor fala para tu tomar uma decisão, assim como Davi, de ter um desejo de aprender mais acerca dele. Que você tem que desfazer de algumas amizades. Eu não sei que você busque amigos de Jesus. Amigos de Jesus. Porque o Senhor quer fazer-se mais conhecido através da tua vida. Para onde você for, Ele deseja alcançar outras vidas através da tua vida. Através daquilo que Ele te deu o dom, que é a luta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Descansa o teu coração, Kaique. Deus está trabalhando lá onde o teu pai está. Só começou o grande testemunho que tu vai contar. Aonde você for, porque você vai ver ali saindo um homem regenerado pelo Senhor. Regenerado pelo Senhor. Porque Ele tem ouvido as tuas orações e as tuas petições. Porque você tem falado, eis-me aqui, Senhor Deus. Tu tem colocado a mão no arado e não tem voltado atrás. Tu tem sido doado pelo Senhor e Ele há de te honrar nesta terra. Em nome de Jesus. Outros lugares você vai levar. Tamanho vai ser o testemunho do agir que o Senhor já está fazendo na vida do teu pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo és tu, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, pela tua presença. Deus, obrigada, Jesus, porque tu és fiel em todo tempo. Oh, Senhor Deus. Senhor Jesus, obrigada, Jesus. Paulinho, o Senhor se agrada tanto do teu coração. Mesmo que as pessoas olhem para ti e te acham rude, te acham bruto até muitas vezes. Mas o Senhor fala que é desses que eu gosto. Assim como eu fiz com Pedro. Assim como eu fiz na vida de Pedro. O Senhor vai te usar muito nesta terra. Porque aquilo que o Senhor, da onde Ele te tirou, que era impossível para os homens, Ele falou que é possível para Ele. Então, não temas. Não use com a tua razão, mas busque a direção do Espírito Santo para tudo que você vai fazer. Senhor Deus, em nome de Jesus. Jesus, obrigado pela tua presença neste lugar. Senhor Deus, obrigada, Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. O Espírito Santo me leva a ministrar esta noite. Que aquele que ainda não tem, não serve esse Senhor, mas deseja conhecer esse maravilhoso Deus, Ele está aqui. Mas basta somente você abrir o teu coração. E se creres e confessar com a tua boca, Ele está aqui para te aceitar.